No primeiro vídeo falamos sobre a origem do Airbnb, a ideia original por trás da empresa, como ela conseguiu se reinventar no terceiro trimestre em meio à pandemia, tendo resultado muito positivo. E neste vamos falar então sobre o IPO da empresa, sobre o seu modelo de negócio e algumas ideias de valuation que estão sendo divulgadas por aí. Muito bem, se você está chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala sobre economia, mercados e investimentos. E se você gostar do conteúdo, se inscreve, ative o sininho e também compartilhe esse vídeo. E o mesmo alerta que eu fiz no vídeo anterior, na primeira parte, eu refaço agora, reitero, não é nenhuma dica, recomendação de investimento, é apenas um comentário sobre o IPO dessa empresa, como a empresa opera, qual é o modelo de negócios, por que ela foi tão resiliente, que foi a palavra que eu usei no vídeo anterior, porque de fato ela difere dos seus pares mais conhecidos, como Booking.com ou Marriott International, que é a maior cadeia de hotéis do planeta, porque o fato é que a crise da pandemia afetou todas as empresas, afetou o setor de turismo, viagens, hotelaria. Mas o que a gente pode ver pelos resultados do terceiro trimestre é que o Airbnb conseguiu ter uma performance melhor do que outras empresas, ou até melhor do que os seus concorrentes mais diretos. E é isso que eu quero mostrar agora na tela, até primeiro botando um dado importante aqui para a gente analisar. Esse é o dado de número de passageiros diários nos Estados Unidos, aqui é o TSA Traveler Throughput, que é o Transport Security Authority. Então é o pessoal que faz a segurança dos aeroportos americanos. E aqui em milhões de passageiros por dia, diariamente. Então vejo que lá no auge da pandemia chegou a quase 10% a menos do que era o ano anterior. Linha vermelha aqui é o ano 2019, linha azul é o ano de 2020. E que agora está caindo até. Mas ainda em novembro, os dados aqui estão em cerca de 40% do que foi o tráfego do ano passado, o trânsito de pessoas do ano anterior. Então isso significa que o setor de turismo, de hospitalidade, hotelaria, todo esse setor foi impactado. E da mesma forma, o Airbnb também foi impactado. Mas vejam que interessante essa comparação que eu quero fazer, porque comparando com aqui o Airbnb, esse terceiro trimestre, já foi o segundo melhor trimestre de toda a sua história. Tinha sido antes lá no terceiro trimestre de 2019, e esse 2020 já foi melhor do que todos os outros, à exceção de 2019. Mas comparando com algumas empresas que são pares ou concorrências diretas, ou às vezes não tão diretas, eu trago duas aqui para mostrar. Primeiro, em laranja, que é o Booking, aquele do Booking.com, mostrando o terceiro trimestre da empresa em termos de receita. Deixa eu até botar em tela cheia aqui, ó. Em receita total, que foi 2,4 bilhão apenas no terceiro trimestre, e que sem dúvida que foi melhor que o segundo, bem melhor do que o terceiro, do que o segundo, melhor do que o primeiro, mas pior do que o ano passado, pior do que o ano anterior. E a Marriott, então, a situação é mais grave, assim, a queda de resultado na Marriott International, que é esse é o maior hotel do mundo em número de quartos. Esse é o resultado da empresa, 465 milhões de receita, faturamento no terceiro trimestre, sendo que no trimestre do ano passado, ou mesmo trimestre de 2019, tinha sido vou botar aqui em tela cheia, 1,3 bilhão de dólares. Então essas empresas também se recuperaram, mas não com a mesma intensidade que o Airbnb conseguiu se recuperar. Então aqui a gente vê uma força do Airbnb crescendo rápido e conseguindo ter uma receita já maior, o segundo melhor trimestre da história. E aqui eu quero mostrar esse é um gráfico importante, porque é o gráfico do... Sempre que o pessoal olha prospecto de uma empresa, o importante é analisar não apenas o passado, mas o futuro. Qual é o potencial dessa empresa? Qual é o mercado total? Qual é o mercado que ela pode... Qual fatia de mercado que ela pode abocanhar? Então, o que as empresas costumam colocar nesses documentos, prospectos de IPO, é o chamado TAM, que é o Total Addressable Market, o mercado total endereçável. Então esse é o tamanho da oportunidade que o Airbnb pode conseguir lutar por alguma fatia desse mercado, alguma fatia de receita. E o que eles trouxeram aqui, o TAM deles, Total Addressable Market, é na casa dos 3,4 trilhões de dólares. Considerando que a empresa hoje tem menos de 5 bilhões de receitas por ano, realmente é um mercado enorme ainda para aproveitar oportunidades. E, obviamente, que Asia Pacific, Ásia, é o maior mercado. Então, isso mostra um pouco também do potencial da empresa, o mercado que ela está inserido. E aqui até um parênteses,
Isso a gente pode ver no prospecto da empresa também. É impressionante como, até hoje, todo esse crescimento vem basicamente de uma única linha de receita, ou um único serviço que a empresa presta, que é de tarifas, que a empresa cobra tanto dos guests, dos clientes que pagam pela hospedagem, e também que ela cobra dos anfitriões, os hosts, que são quem listam as propriedades na plataforma. Então ela tem essa linha de receita que ela cobra das duas partes. Mas é basicamente isso, não tem quase nada. Tem aquela parte de experiências, mas ainda tem poucos dados detalhados sobre o potencial e a lucratividade desse mercado. Mas isso quer dizer que há um enorme potencial, há muito a ser ainda explorado pela empresa Airbnb. E aqui o outro ponto importante, aqui só para comparar com a concorrência, né? Eu já tinha falado isso no vídeo anterior, mas aqui mostrando o número de quartos Airbnb acima de 7 milhões, o Booking.com considerando aqui apenas Short Term Rental, então sem considerar os hotéis, apenas aquelas estadias de curto prazo. 6.2 e tem outros, aqui até esse é um da China e outros concorrentes. E aí depois, se adicionarmos todos os hotéis no Booking.com, aí vai para 22 milhões. Mas segundo as informações até de quem já foi anfitrião, o Airbnb é uma melhor plataforma para ser anfitrião de curta ou de longa estadia, e longa estadia, até onde me consta, o Booking não tem. Mas vamos lá. Então agora vamos entrar num único detalhe também importante, detalhe, mas que é fundamental. Que é esta frase que tem aqui no prospecto do Airbnb, onde eles dizem que eles dependem de tráfego para a plataforma para crescer a receita. E que se eles não conseguirem crescer esse tráfego, isso pode afetar materialmente os resultados do negócio. Aqui está na parte dos fatores de risco. Mas veja que informação fundamental, também vou botar em tela cheia aqui. For the year ended December 31st, 2019, and the 9 months ended September 30, 2020, ou seja, o ano acabado em 2019 e o ano terminado, os 9 meses terminados agora em 30 de setembro, aproximadamente 23% e aproximadamente 9%, respectivamente, do tráfego para a plataforma vieram de canais de marketing de performance pagos. O que isso significa? Que este ano, 2020, 91% do tráfego para o site veio do próprio site, ou do SEO, de buscas apenas, e não de formas pagas. Então imagina qual empresa hoje consegue se gabar de ter esse tipo de métrica de tráfego para o seu site, para a sua plataforma. 91% não precisou ser pago, apenas 9% nesse ano. Realmente isso mostra bastante a força da marca, da plataforma, onde os clientes chegam direto no site. Não precisam passar por um anúncio, alguma publicidade paga, seja no Facebook, seja Google, seja outra plataforma paga. A maior parte do tráfego é direto do Airbnb. Realmente isso mostra bastante da força da marca. Eu queria apenas destacar esse ponto porque é fundamental. Então agora vamos ao modelo de negócios do Airbnb. Aqui eu trago o balanço deles, mas eu quero falar rapidinho sobre o modelo. O que difere o Airbnb de várias outras empresas que são comparáveis com hotéis? Primeiro, como ela mesma se denomina, que é uma empresa capital light, ou asset light, porque ela não tem propriedades. A maior parte das propriedades listadas lá são de terceiros, são dos anfitriões. Praticamente não há nada do Airbnb. Ou seja, ela não precisa investir em imobilizado e tampouco precisa fazer a manutenção desse imobilizado, que é uma grande despesa para essas empresas de hotéis. Pô, uma noite de hotel não usada é receita que deixou de ser ganha, mas é despesa que permanece. Por isso que essas empresas também foram muito impactadas, porque esse imobilizado que não está tendo cliente, que não está recebendo visitas e não está tendo nenhum tipo de faturamento, ainda assim, a manutenção dos quartos de hotéis, das propriedades, essa manutenção precisa ser feita. A despesa se mantém. O Airbnb não tem essa despesa. Então esse é o conceito de asset light e é uma das forças da empresa. Por isso que se diz que é a maior empresa imobiliária do mundo que não tem nenhuma propriedade, ou praticamente nenhuma. Ou é o grande hotel sem nenhum quarto próprio. Mas enfim, essa é uma característica importante. Outra parte importante do negócio, e isso faz com que o seu financiamento seja muito beneficiado, ou ela tenha pouca dificuldade de se financiar, é que é o próprio cliente que paga ou adiantado, ou quase tudo, ou uma parte da estadia paga adiantado, mas o anfitrião só recebe depois. Normalmente é um dia depois do check-in do cliente. Ou seja, até o período de entrada do cliente no anfitrião, o Airbnb recebe o dinheiro, bota ele no caixa e fica esperando até depois pagar para o anfitrião.
E nesse momento, esse período onde há o recebimento do cliente até o pagamento para o anfitrião, é o que a gente chama o float do dinheiro, ou float do cash float, porque o Airbnb, embora o dinheiro esteja marcado, uma boa parte do dinheiro esteja marcado que deve ser pago ao anfitrião, o Airbnb pode investir esse dinheiro no meio do caminho. E é exatamente isso que ele faz. Então esse float não apenas é o que facilita no financiamento das atividades, no fluxo de caixa da empresa, mas também é uma fonte de lucro, é uma fonte de resultado. E até vou botar aqui, antes de mostrar o balanço da empresa, deixa eu mostrar aqui já aqui o DRE. Que a gente vê aqui o DRE, então, de 2017, 18 e 19, e os 9 meses encerrados em 30 de setembro. Veja que 2019, o total que teve de interest income, ou seja, resultado de juros desse dinheiro investido, 86 milhões de dólares. Pô, isso não é pouco dinheiro. E para quem recebe cerca de 2 bilhões, ou tem, em média, mais de 2 bilhões de dinheiro em caixa, e uma boa parte disso é dinheiro dos clientes, pô, é o dinheiro que fica investido, rendendo juros, traz caixa para a empresa e alivia a pressão de financiamento. Então esse é um dado muito importante e que em 2020 não aconteceu, porque aqui houve algo que foi pontual. A necessidade de caixa que houve em abril, aqueles 2 bilhões que levantaram numa espécie de equity, um instrumento de dívida, ou híbrido, né? Equity dívida, foi para uma necessidade de caixa pontual. Não é um problema estrutural do negócio que demanda muito caixa, que é o que acontece com o Uber, que é o que acontece com o Netflix, que muitas vezes a própria operação é negativa, como o caso do Uber, e demanda caixa, ou então há muito investimento em imobilizado, que é o caso do Netflix, que desembolsa muito para pagar as licenças e também bancar as produções originais na plataforma. Esse não é o problema do Airbnb, ele não tem problema de caixa, mas houve um problema pontual, cancelamentos, reembolsos, e houve aquela necessidade de levantar aquele mundaréu de caixa. Então não apenas a empresa teve problema o Airbnb, deixa eu até já ir direto aqui para o fluxo de caixa. Aqui, ó, Cash Flow, Consolidated Cash Flow, Statements of Cash Flows. Então aqui a operação, deixa eu botar aqui em 2020, tá? Operação aqui, Net Cash Provided Using in Operating Activities. Em 2019 foi positivo, 222 milhões, 2018 também, 2017 também, e em 2020 foi negativo porque o resultado foi negativo, teve cancelamentos, menos receita, especialmente no segundo trimestre, e ela também teve que devolver dinheiro para cliente. E é o que a gente vê agora aqui embaixo, deixa eu botar aqui, ó, 770 milhões foi o custo de devolução. Coisa que normalmente seria uma fonte de receita, como a gente vê nos anos anteriores, uma fonte de financiamento. Nos anos anteriores, aqui 2019, foi 248 milhões de financiamento dessa fonte, 117 em 2018 e 617. Esse ano foi o contrário, por conta dessa necessidade pontual. Mas no fim do ano, a empresa continua ali com uma posição confortável de 5 bilhões de dólares. Indo para o balanço da empresa agora, que é o que eu queria mostrar, vamos ver aqui. Cá estamos. O que a gente vê? Que é 30 de setembro, final. Vejam aqui o Current Assets, ativos correntes. O que a gente tem que de dinheiro do cliente é 2,3 bilhões de dólares, que é o que tem no passivo também, dinheiro que é devido aos clientes, 2,3 bilhões. Mas enquanto esse dinheiro não é pago, o que o Airbnb faz? Ele investe esse dinheiro, consegue rendimento, consegue ter retorno sobre ele ao investir, e isso traz resultado e também alivia qualquer pressão sobre o financiamento. Então é um modelo de negócios bastante saudável. E como demonstrou no terceiro trimestre, conseguiu cortar a despesa rápida, recuperou a receita e teve um trimestre bastante positivo. Então isso eu falei agora sobre a operação, sobre a oportunidade do mercado, o tamanho do mercado, a questão de digital, como ele consegue levar tráfego direto à plataforma sem precisar pagar por canais pagos. Agora vou mostrar só sobre 2 pontos bem rápidos aqui. Primeiro sobre a governança, que os principais controladores seguem sendo os fundadores, com mais de 43% do controle, tá aqui, ó, 43,6%. O Brian, o Nathan e o Joseph, eles são os controladores. E o CEO é interessante porque ele tem um pacote de compensação muito atrelado à performance da ação. Aqui está o Stock Price Hurdle, o alvo da ação, para ele poder receber as opções de ações nos próximos anos. Então, ver o crescimento é bastante relevante para os próximos 10 anos. O alvo que ele tem, a meta que ele tem é bastante ousada. E o
A compensação dele, a remuneração dele é bastante, digamos, para um investidor, para um CEO de uma empresa desse porte, é uma remuneração bem tímida comparada com os outros diretores. Mas, enfim, é uma espécie de controle similar ao que tem o Elon Musk, onde o CEO vai ter o controle total da empresa, ele e os fundadores originais. E, além disso, os fundadores têm um acordo para nunca se votarem para fora do conselho, então para se manterem dentro do conselho. Mas, enfim, isso tudo está delineado no prospecto. Fatores de risco aqui importante para colocar, que eu não quero também me estender demais neste vídeo sobre o Airbnb, o IPO da empresa. Alguns fatores, a exclusividade ou fator de risco, né? Exclusividade ou falta de exclusividade. Isso não se sabe bem, porque a empresa diz no prospecto que ela acredita que os mais de 7 milhões de propriedades listadas da empresa têm exclusividade apenas com eles, mas não há uma garantia completa sobre isso. É claro que isso pode afetar negativamente no futuro se a empresa não conseguir reter esses anfitriões. Então é algo que ela precisa cuidar de forma muito próxima, né? Muito atenta. Aqui, problemas de festas. Isso foi um problema que houve com a empresa na pandemia. A gente que acabou alugando propriedade para dar festas e teve um tiroteio fatal, inclusive, numa dessas propriedades e acabou, sem dúvida, machucando os resultados e a imagem da empresa. Ela teve que ser mais restritiva nas cláusulas de aluguel. Sobre as experiences, né, porque a fonte de resultado, as receitas, é de diárias, nights, e também de experiências, outros pacotes de serviços, mas há poucos detalhes sobre esse negócio. Então, ainda é um fator de dúvida. Viagem doméstica, estamos ainda no meio da pandemia. Quando eu falei no vídeo anterior que foi pós-pandemia, eu digo que foi pós-início da pandemia. Ela não acabou ainda. Então, como é que isso vai se comportar? Como é que as empresas vão se comportar com relação à viagem corporativa, à viagem internacional? Ainda há dúvidas de como será o cenário daqui para frente, mas o Airbnb conseguiu se proteger e se recuperar. E aí, por fim, o que ele vai fazer com o dinheiro, né? Também não está claro o chamado use of proceeds, o uso dos recursos, né, do dinheiro captado. A ideia é levantar cerca de 3 bilhões de dólares, mas para fazer o quê? Seria para repagar aqueles 2 bilhões que foi captado em abril, que foram captados em abril, ou é para fazer outra coisa? E o outro bilhão? Seria, assim, ainda não está bem claro qual será a destinação dos recursos captados no IPO. Então aqui tem os risk factors, quem quiser pode pesquisar os fatores de risco no prospecto. E aí a pergunta, bom, qual é a data do IPO, o valuation que vai sair e tudo mais? É tudo que você precisa saber, conforme diz aqui o Wall Street Journal. Primeiro, a data do IPO não se tem ainda ao certo. A expectativa é meados aqui de dezembro, essa é a expectativa. Estou gravando esse vídeo no dia 2 de dezembro, não tem uma data ainda divulgada. Mas uma pergunta que se faz é, por que agora? Ainda estamos em pandemia, um ano bastante complicado, a vacina está saindo, mas ainda não está a população vacinada, imunizada. Por que agora? E a grande resposta são duas. Primeiro é que o mercado tem muita liquidez, tem dinheiro sobrando. E o ano de 2020, o ano da pandemia, paradoxalmente, é o ano com a maior quantidade de dólares captados em IPOs de toda a história. Bateu o recorde que foi 1999, e aqui a gente tem o IPO Market Parties Like It's 1999. Então o mercado de IPO está festejando como se fosse 1999. Então em 1999, o que foi conseguido foi mais de 100 bilhões de dólares em IPO. Mas neste ano, até o momento, mais de 140 bilhões de dólares foram captados em IPOs na Bolsa Americana. Então, por que agora? Porque a liquidez está aí, tem dinheiro na mesa, vamos aproveitar. Essa é a primeira resposta. A segunda é que a empresa já tinha planejado fazer o IPO para esse ano, mas veio a crise, a pandemia. E segundo também porque, na mesma linha, a empresa conseguiu se readaptar rapidamente, está mostrando aí muita perseverança, resiliência no negócio, conseguiu aumentar o número de receita, está aproveitando essa mudança de comportamento. Então, se uma empresa atravessa a pandemia e ainda se sai bem, é porque tem um potencial interessante. E a parte final, que é o valuation da empresa, é isso que o pessoal está especulando. Bom, quanto que vai ser o valuation? O que eles estão esperando é cerca de entre 30 e 33 bilhões de dólares, que colocaria no mesmo patamar que foi a última rodada lá, a série F de 2017, que saiu em 31 bilhões, porque em abril agora foi 18 bilhões. Mas o que é interessante é que, se compararmos, por exemplo, esses 30 bilhões pela receita desse ano,
Provavelmente a receita que já está em 2,5 bilhões, bota aí talvez mais 500, mais 1 bilhão que seja, talvez chegue lá em 3 bilhões e meio. É um pouco menos de 10 vezes a receita, que para tempos normais seria uma insanidade. Mas hoje, como os valuations de empresas de tecnologia e todo o valuation da bolsa está bem esticado, não é nenhuma insanidade comparado com o que está aí. E é isso que eu quero mostrar agora. De novo, usar os mesmos pares que eu usei de antes, como a Marriott e a Bookings. Vejam aqui o price to sales, então preço sobre vendas. Deixa eu até botar aqui, também vou botar em tela cheia. Desde lá de 2018, o Marriott que vinha na casa ali dos 10 vezes preço sobre receita, depois caindo, com a pandemia caiu bastante, lá com 3,8, mas agora a ação da empresa se recuperou bastante, tanto que está em 14 vezes dos últimos valor de mercado com relação aos últimos 12 meses de venda, está em 14 vezes esse múltiplo. E no Booking está em 9,5 vezes. Pô, se o Airbnb então sair a 30 bilhões ou 33 bilhões, está dentro do padrão de mercado. E se ele tem um potencial talvez maior que essas empresas e com uma necessidade de caixa menor, com uma lucratividade que pode ser maior e com um mercado que ele consegue também abocanhar com mais agilidade do que essas empresas, pode ser que seja uma grande oportunidade aí, sem dúvida. Mas enfim, então aqui a gente tem o IPO do Airbnb, é uma empresa, eu gosto bastante, já usei, já fui cliente, nunca fui anfitrião, mas uso muito e realmente é espetacular. Então tá aqui entendido o modelo de negócio da empresa, entendido o potencial, o IPO e o valuation que o pessoal está pretendendo. Espero que tenham gostado, qualquer dúvida, comentários, críticas, coloquem aqui abaixo e também compartilhem esse vídeo.